Não estamos gravando? Sim, estamos gravando. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui à nossa quarta aula, dando continuidade à nossa saga sobre a maturidade. Agora eu estou 90% melhor. Na última aula gravei, tinha atendido o dia todo, também estava extremamente gripado, com o princípio de dengue, tomando antibiótico, com a cara inchada, cara de morte, mas hoje eu estou já 200% melhor, né? Mas, enfim, nós não temos tempo aqui para desculpas e já vamos dar início e, portanto, continuidade à nossa saga sobre a maturidade. Nessa aula de hoje, pessoal, eu gostaria de falar um pouco sobre o nosso cenário atual, porque tanto nessa aula quanto na próxima, na aula número 4 e número 5, eu vou dar aqui os parâmetros, as justificativas para nós descobrirmos o porquê que é tão difícil amadurecer, especialmente no nosso tempo. E na aula de hoje, especificamente, eu gostaria de conversar com vocês aqui a respeito do cenário do nosso tempo. Né? Toda essa cortina cultural, todo esse ambiente cultural no qual nós estamos inseridos. Então, vamos começar, né? O primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês, né? Trazer aqui para a reflexão, é que eu creio que nós não vamos chegar numa conclusão divergente e diferente no momento em que eu perguntar para vocês quais são os princípios morais, né, que regem a sociedade à nossa volta. Podemos ver aí, será que o que está regendo o comportamento, o que está servindo como base, como lastro para que as pessoas possam tomar decisões, são valores humanos éticos superiores, como a honra, coragem, justiça, verdade, sacrifício, né? Ou são apenas o prazer, a satisfação dos próprios desejos subjetivos, mesmo que esses desejos subjetivos vão contra valores e princípios morais sólidos, né? E o oportunismo. Eu creio, particularmente, né, que vamos ficar aí com a segunda hipótese, com a segunda opção. Nós estamos vivendo dentro de uma cultura extremamente superficial, extremamente egocentrada e subjetivista. Né? E todas essas características são traços típicos de imaturidade social e individual, de proporções gigantescas, deixando isso bem claro. Então, veja bem, diante dessa cultura, dessa atitude egocêntrica, subjetivista, que são traços da imaturidade, como é que você poderia amadurecer dentro de um ambiente em que a maioria das pessoas estão indo na contramão? E realmente foi um pouco mais complicado. Mas esta parte em específico eu vou deixar para a gente conversar na próxima aula. Agora eu vou avaliar todo esse cenário cultural no qual nós estamos envolvidos, para a gente conseguir fazer uma espécie ali de incisão, né? Conseguir avaliar o problema, né? Tirar ali uma célula suspeita dentro do organismo e dissecar esse problema. Bem, esse comportamento, toda essa cultura, ela não pode ter surgido do nada. Com certeza não. Então, da onde surge? Né? Todos esses comportamentos eles têm origem em 3 fenômenos típicos do nosso tempo, que eu separei eles aqui para a gente poder conversar, dissecar e aprofundar na nossa aula de hoje, né? Que é o hedonismo permissivista, o relativismo moral e a frivolidade existencial. Nós vamos tratar dessas 3 características, desses 3 fenômenos que julgo eu, não só eu, né? Muitos autores também fazem alusão a esses 3 fenômenos como causas principais do grande nível de imaturidade ao qual nós estamos sendo expostos hoje em dia, nunca antes visto, né? Realmente, os nossos tempos são bem complicados no quesito de maturidade, conquista da maturidade. Perdão, pessoal.
Então, o primeiro desses três fenômenos que eu acabei de citar é o hedonismo. Então, vamos começar conversando e trabalhando com ele, né? De maneira bem resumida, para aqueles que não entendem, quem nunca ouviu falar, né, eu conceituo o hedonismo como uma filosofia de vida. Só que uma filosofia de vida cujo os prazeres, a satisfação pessoal, a todo custo, é a lei máxima de todo comportamento. Isso me faz lembrar aquela frase do Aleister Crowley, ocultista, satanista, se não estou equivocado, o maior de todos os tempos, que dizia: faça o que queres, esta é a lei. Bem, eu acho que essa frase, essa sentença, ela nunca esteve tão em voga, porque é exatamente isso que as pessoas estão fazendo. Por quê? O hedonismo, como filosofia de vida, ele está inevitavelmente ligado à permissividade. Ou seja, à submissão irrestrita de tudo que for agradável, de tudo aquilo que gerar certa satisfação, de tudo aquilo que agradar os teus sentidos, os teus sentimentos. Sentidos no sentido de que essa comida é hiperpalatável, extremamente gostosa. Eu quero, e eu quero agora, eu quero todo dia, eu quero o tempo inteiro. Ah, mas ela vai fazer muito mal para a minha saúde, vai aumentar meu nível de colesterol, eu posso ter aqui um infarto. Não me importa. Não me importa. Eu quero, porque isso é agradável, é palatável para os meus sentidos. Ah, eu tenho meu compromisso na parte da manhã para poder trabalhar. Eu tenho um atendimento na parte da tarde, eu tenho que levar minha mãe no médico no horário tal. Cara, mas essa cama tá tão gostosa, eu quero continuar dormindo porque isso agrada aos meus sentidos. Então eu vou escolher isso daqui. Porque o importante é ser feliz, né? O importante é fazer o que eu quero, seja feliz. Ame-se a si mesmo. Como se isso fosse difícil, né? Como se isso fosse a coisa mais complicada do mundo. E no sentido dos sentimentos, vem, por exemplo, os malabarismos mentais, as ginásticas psíquicas às quais a maioria das pessoas estão sujeitas para conseguir distorcer toda a realidade e afastar qualquer tipo de sentimento que gere algum sofrimento, por mais que ele seja nutritivo, por mais que seja bom, por mais que seja uma busca para poder te guiar a fazer coisas boas. Por exemplo, quando você faz alguma merda e sente culpa por aquilo dali. Você distratou a sua mãe, você distratou seu namorado, sua namorada, o professor. Você tem duas opções: você admite essa culpa ou você fala que aquilo ali tem uma justificação, que ele mereceu, tudo mais e tal. E, geralmente essa segunda opção, essa segunda atitude está extremamente atrelada ao hedonismo. Porque assumir culpa, admitir que estávamos errados, gera um certo sofrimento. E por hedonista, para o hedonista, o prazer não é só uma filosofia de vida, né? Não é a lei máxima do seu comportamento, mas também a fuga total, imediata e irrestrita de todo tipo de sofrimento. Então a pessoa vira ali um demônio. Isso fica muito evidente, né? Só que qual é o grande problema desse tipo de comportamento? É que você fica completamente dependente do prazer. Você gera quase que uma dependência química, e que não é totalmente equivocado eu afirmar uma coisa dessa, né? Quem tem um mínimo de conhecimento sobre neurociência, e agora em voga, né? Tem muitos canais falando sobre neurociência, você sabe que a dopamina é ali um composto químico que está presente no nosso sistema nervoso, e que a partir do momento em que ela fica desequilibrada, gera uma dependência. Porque a gente pode se viciar tanto em componentes externos, exógenos, como em componentes endógenos. Isso é muito, muito comum. Você pode se viciar em cocaína, você pode se viciar em pornografia. Você pode se viciar em crack e você pode se viciar em mentir. Você pode se viciar em álcool, assim como você pode se viciar em telas. Acho que isso hoje em dia está muito mais claro, muito perceptível, né? Só que, né, a coisa ela está em outro nível nos nossos tempos. Então, nós estamos refém desse prazer, dessa busca de prazer imediato para poder agradar tanto os sentidos quanto os nossos sentimentos. Todo tipo de sacrifício, qualquer tipo
de sofrimento, qualquer que seja a natureza, o ser humano atual, o homem atual, deixando bem claro quando eu falo homem aqui para as nossas queridas senhoras que estão aqui, quando eu falo homem, estou falando do gênero humano, todo e de qualquer natureza é completamente repudiado. Tem que ser evitado. Só que qual é o problema disso daí? Bom, isso aí é uma marca gigantesca, um sinal muito marcante de maturidade, porque as crianças agem dessa maneira. A criança, ela quer aquilo que é atraente, ela quer aquilo que é palatável, ela quer tudo aquilo que é novidade aos seus olhos, aquilo que ela está enxergando. Bota um brinquedinho que ela sempre está brincando, traz uma novidade. O olho dela agiganta, ela deseja, ela quer a posse daquele objeto e ela quer agora. Ela quer novas sensações, ela quer novos sentimentos, ela quer sensações boas e sentimentos bons e quer agora. A mera hipótese de ter que suportar para poder saciar essa vontade despertada é um sofrimento. Não pode esperar. Assim como nós vemos os adultos de nossa época, que não pode esperar o fim do expediente para poder ir embora e fazer ali as coisas que ele quer. Assim como ele não pode esperar, às vezes, a hora do almoço ou o fim do trabalho para ele mexer ali, zapear aqui, né, nas redes sociais, né? Ele tem que ficar com o celular na cara o tempo todo, vendo as últimas notícias, as últimas manchetes, quem é que está na capa do jornal, qual é o novo assunto popular, a quem devemos odiar no dia de hoje. Assim como o adulto de hoje, ele também não consegue esperar o tempo que se leva para poder juntar alguma quantia e comprar alguma coisa nova. Porque aí são dois sofrimentos, né? O primeiro de ter que poupar, porque significa abrir mão de muita coisa. É um sacrifício. Financeiro mas é uma forma de sacrifício. E o tempo necessário, que vai levar até você juntar a quantia necessária para você comprar aquilo que você quer. Não, aí o que faz? Recorre a crédito, levando uma vida por meses a juros altíssimos, que vai tirar o sono dele, que vai perturbar a paz e a tranquilidade dele, e se for casado, dele e da família toda, por meses e meses e meses e meses. Aí quando percebe, tá com 40, 50 anos, levando uma vida a crédito, levando uma vida de completa ausência de sossego. Por quê? Porque ele agiu como uma criança. Eu quero um carro novo, eu quero agora. Eu quero um notebook novo, eu quero agora. Eu quero um celular novo e eu quero agora. Bom, infelizmente, esse é um dos pontos que marcam aí uma das causas do grande problema da imaturidade ao qual nós estamos expostos hoje em dia, porque todo mundo age dessa maneira. Então, um vê o outro fazendo, que vê o outro fazendo, aí o que cria? Cria meio que um senso normativo na cabeça. Ah, isso aqui é normal, todo mundo faz. Se fulano fez, eu faço também. Bem, quem pensa assim é as crianças. Acho que isso fica muito evidente. Bom, esse comportamento hedonista, permissivista, ele dá origem a um filho, né? Um novo código de ética, que é ali o segundo fenômeno sobre o qual falei anteriormente, é o que? O relativismo moral. Puta. Esse daí é o demônio. É o demônio. Por quê? Porque a pessoa, para ela poder se permitir, para ela poder conseguir fazer aquilo que ela quer o tempo todo, ela tem que dar uma dobrada na regra moral dela. Ela tem que perverter os valores morais através da qual ela vai orientar ali o seu juízo pessoal, a qual ela vai basear, lastrear ali as suas ações. Então o que acontece? Bom, para você conseguir o tempo todo aquilo que você quer, você tem que adotar juízos de valores que não obedecem a um critério sólido, permanente. É uma pessoa cujo caráter não tem uma coluna vertebral, por assim dizer. Não tem no que se basear. Então, o que acontece? Quando ela vai determinar ou vai julgar se o comportamento dela é bom ou mal, ela vai ter que reduzir isso daí a um ponto de vista. Ela vai ter que reduzir isso daí às circunstâncias.
ela vai ter que reduzir aquilo dali à opinião majoritária. Ela vai ter que reduzir ali a ganhos pessoais. O que eu quero dizer? Bom, esse meu comportamento é bom ou mal? Tá, como é que eu vou julgar isso daí? O que que eu vou levar de vantagem com isso daqui? Meu comportamento é bom ou mal, mas como é que eu vou julgar isso daqui? O que que a maioria está pensando? Ah, isso daqui? Ah, então eu vou adotar esse comportamento aqui. Então ele é bom. Rapaz, a única vez que eu vejo, a única coisa no mundo que diz que a verdade se encontra na maioria é a democracia. E a democracia condenou Jesus Cristo. A gente sabe disso daí. Isso daí é muito evidente. A única forma de você encontrar a verdade através da maioria é só na democracia. E a democracia condenou Sócrates, um dos homens mais sábios que já pisou na Terra. Então, meu filho, o que você faz? O que a nossa sociedade, perdão, o que a nossa sociedade de hoje faz para poder justificar uma vida torpe, vazia, obscena? Relativiza a verdade, para que ela sirva naturalmente, né, não como algo a ser buscado, admirado, contemplado, como os filósofos faziam. Não, mas para que a verdade ela sirva às nossas conveniências e aos nossos desejos. Esse é o cenário atual. O homem de hoje, ele não tem mais uma bússola. Uma bússola moral que aponta para o norte fixo e fala só, esses são meus valores. Tudo aquilo que vai contra isso daqui, eu não faço. Não. Ele orienta-se para, na maioria das vezes, através do vento, para onde o vento está soprando mais forte. O homem de hoje ele já não é mais um ponto fixo, uma ilha fixa. Ele é um catavento, uma biruta. Para onde o vento estiver soprando, ele vai apontando. Só que qual é a grande consequência disso daí? E nós podemos ver à nossa volta. Se faltam critérios de juízos de valor sólidos, concretos, falta compromisso e falta responsabilidade. A gente não precisa imaginar muito para ver o quão problemático está a situação de hoje para você conseguir alguma prestação de serviço, para você conseguir conversar com alguém. Nem para o divertimento as pessoas mais têm compromisso. Cara. Eu que tenho muitos amigos fora do país, tenho contato com essas pessoas, elas simplesmente, e não precisa só você ter contato pessoal, né? Hoje com o YouTube a gente vê, né, muitos gringos que chegam aqui e falam assim, cara, o brasileiro é o único que marca uma coisa e depois liga para confirmar. E que se você não fala nada, ele não vai. Por quê? O que vai lá estrear? No que ele vai basear a decisão dele? Se ele vai ou não vai cumprir aquele compromisso? A honra, a verdade, a caridade, que às vezes aquela pessoa se organizou, está deixando de fazer um monte de coisa para poder estar ali presente com você. Não. Novamente, a vontade, os desejos, a inclinação, o humor, o ânimo. No momento em que eu firmei o compromisso, eu estava muito firme, então tudo ia dar certo. Mas no dia do compromisso, na data do compromisso, eu estou meio preguiçoso, então eu não vou não. Ou seja, é um homem de geleia. Dom Rafael Leandro Cifuentes, se eu não me engano, ele se refere a isso daí. É um homem de geleia, não tem coluna vertebral, não tem uma base firme, sólida, na qual basear seus valores, suas decisões. Então, tanto a responsabilidade quanto os compromissos, eles representam uma instabilidade moral no ser humano moderno. Então, o que acontece? O teu compromisso e o sucesso dele, ele vai depender das suas sensações, do seu humor, né? Como eu disse, em determinado estado de ânimo, né? Espero que os cachorros aqui da rua não estejam atrapalhando o áudio. Mas se tiver também, paciência, pessoal. Já estou comprando o microfone para a gente melhorar aqui a nossa qualidade. Então, a partir do momento em que todas as ações elas não são lastreadas, baseadas em valores morais sólidos, em valores éticos, em regras sociais sólidas, qual é o resultado disso daí? Péssima prestação de serviço. Divórcios, casamentos acabados, relações entre pai e filhos completamente rompidas, ineficiência no trabalho, preguiça, assídia espiritual, dissídia, né, para o funcionário público sabe do que eu estou falando, né?
sensação de insegurança, tanto jurídica quanto social, no quesito aí das instituições, das empresas. Uma pessoa às vezes vai comprar uma televisão, cara, ela não compra pela qualidade, ela compra escolhendo qual é a melhor empresa que presta ali um serviço de garantia, um atendimento ao cliente. Porque já pensa se der problema, se ela vai conseguir resolver. Então, todas as nossas relações, todo o nosso cenário cultural, toda a nossa vida social, ela está sujeita ao quê? A uma inconstância. A vida se torna um inferno, porque você não sabe o que esperar. Esse é o resultado quando você não tem uma base moral sólida. E, assim, aprofundando firmemente nessa parte do próprio casamento, né? Eu falei dos divórcios, que as instituições, as coisas mais importantes da vida, como o matrimônio, a religião, tudo isso daí, ele fica a depender do teu estado de humor, que varia. Ou seja, o cara ele vai ser um bom marido, ele vai ser um bom pai, se o estado de humor dele permitir. Ou seja, ele condiciona as obrigações matrimoniais paternas a uma inclinação momentânea. Quantos casamentos nós vemos aí sendo rompidos por conta disso daí? Descobri que eu não amava ela. Descobri que, na verdade, eu amo uma novinha de 21 anos. Isso é uma decisão razoável? Não é, pô. É uma decisão baseada nos sentidos. Ficou com a piroca dura que é ir atrás do cara. Então ele vai lá, se apaixona por outra mulher. Aí daqui a pouco ele cai dentro do tédio, porque é normal. O humor dele vai estabilizar, vai passar daquela excitação. Aí o que ele vai fazer? Ele vai trocar por uma outra mulher. E vai trocar por uma outra mulher e vai colecionando divórcios. Ele não está colecionando casamentos. Ele não se casou nenhuma única vez. O que ele fez foi fuder com a vida de uma porrada de mulher. Ele não se casou nenhuma outra vez. Ele só se divorciou. E ele faz a mesma coisa com os filhos. O filho dele vai fazer alguma apresentação. O filho dele precisa ir na festa de um amiguinho. Quer ir, né? Não é necessidade. Ele quer ir na festa de um amiguinho. O filho dele quer passar um tempo com ele. Ele vai? Não, ele quer curtir com os amigos, porque é muito mais divertido. Mas é óbvio que é mais divertido. É óbvio que é mais divertido do que ver a apresentação lá do teu filho lá pintado. Você vai gastar dinheiro pra caralho lá pra professora dele lá que não sabe usar crase. Que fala mais por causa de quê? Pra poder ficar pintando ele ali, ele ficar fazendo papel de autor. Mas pra ele é importante, teu filho é importante. Mas pra ele não. Não, eu prefiro tomar uma cerveja com meus amigos. Então ele vai lá e vai negligenciando, né? O afeto dos filhos, o afeto da esposa, a educação dos filhos. Então, o casamento, o trabalho, a religião, nada tem valor intrínseco, verdadeiro, profundo. Tudo vai se tornando extremamente superficial. O casamento é a mesma coisa do que, por exemplo, uma relação de coleguismo que você tem ali com o seu José da padaria. E essa superficialidade nos leva aí ao terceiro fenômeno do nosso tempo, que é justamente o quê? A frivolidade existencial. É meio que culmina, você junta o hedonismo permissivista, ao qual sobre o qual acabamos de falar. Você soma isso a relativismo moral. Não tem outro jeito, você só pode aderir na tua vida a coisas frívolas. É a consequência mais óbvia. Não é nenhuma questão de escolha, é de incapacidade. Porque você aprender verdadeiramente sobre algo, porque você conquistar algo de maneira verdadeira, requer tempo, trabalho, sacrifício. Você quer aprender a falar inglês? Você vai ter que dedicar tempo. Você vai ter que se sujeitar a muitas vezes não entender de primeira o que está sendo dito e você vai ter que recorrer a um dicionário. Não precisa ser um dicionário físico, hoje em dia tem até a praticidade do celular. Vai ter que memorizar palavras. Só que isso dá trabalho, né? Isso daí dá muito trabalho. Então o que é melhor? Bom,
mal e porcamente falar o meu português. Religião, vai aprender? Eu nunca vi. A pessoa, ela acredita em Deus, ela acredita na salvação da alma dela, acredita no inferno. Ela vai lá e negligencia o meio necessário para ela poder alcançar isso daí. Por quê? Requer esforço, demanda tempo, dá muito trabalho. Eu quero alguma coisa rápida. Eu quero alguma coisa que dá dinheiro. Porque com dinheiro eu consigo satisfazer todos os meus prazeres fugazes, todos os meus prazeres rápidos. Não à toa, a gente tem aqui no Brasil essas empresas de apostas que já foram recriminadas, não fizeram sucesso nenhum em grandes países desenvolvidos, mas chega aqui no Brasil e ganha sobrevida. Por quê? Porque o brasileiro é uma criança, é imaturo, é fácil de enganar. É fácil de enganar. Por quê? Para você saber a legitimidade, idoneidade de alguma empresa, de algum produto, de alguma pessoa, requer tempo. Tu vê, o gringo ele chega aqui no Brasil, ele acha maravilhoso o brasileiro ser acalorado. Conheceu o cara ontem e já está almoçando dentro de casa. Isso não é maduro. Você não conhece a pessoa. O americano não, você vai se tornar amigo de americano. Eu não tô babando ovo de americano não, tá? Deixando bem claro. Inclusive a maioria das merdas às quais nós estamos sendo expostos hoje em dia vem de lá. Demora. Por quê? Cara, você não constrói coisas sólidas, verdadeiras, profundas de uma semana para outra. Aí qual é o ambiente dentro da amizade do brasileiro? É um falar mal do outro, é um comer a mulher do outro. Olha, eu lembro de uma situação, acho que eu já contei em outra aula, mas eu conto de novo, não tem problema não. Em que nós estávamos almoçando, jantando na casa de um amigo assim de infância, né? Vários casais assim de amigos. E a gente estava na mesa de jantar na sala da casa dele. E ele e a esposa preparando ali o jantar pra gente e ia servir a gente. Todo mundo na mesa, a maioria dos casais assim, falando mal deles. De como eles queriam o filho deles, como é que deixa fazer isso, deixa fazer aquilo, falando um pouco da bagunça. Eu olhei aquilo dali. Foi a última vez. Foi uma das últimas vezes. Depois eu não permaneci, né? E isso é ser amigo. Por quê? Você saber sobre os valores requer tempo. Requer sacrifício. Você ter valores e adotar eles requer sacrifício. Às vezes você está incomodado com alguma coisa, você vai ter que fazer um sacrifício, vai ter que fazer o esforço de segurar a tua língua. Mas não, quando você fala mal, dá um certo gozinho. Isso é fruto do quê? O hedonismo. Mas você sabe que é errado. Então você tem que se justificar. Você tem que relativizar isso daí. Aí vem o quê? Relativismo moral. E culmina o quê? Na superficialidade. Porque você só fica uma pessoa superficial. Você só sabe fazer o que todo mundo faz. Você só sabe admirar coisas superficiais, comportamentos superficiais. Aí, o que a nossa cultura hoje adora? Né? Obras clássicas de arte, a beleza, a alma humana, o silêncio, grandes poesias, contos homéricos. Não. Dinheiro, bebedeira e putaria. Só. Só. E este primeiro, somente como meio necessário para obter os dois últimos. É só isso. Porque são coisas superficiais. É muito mais fácil você admirar o sexo e se satisfazer com o sexo, né, gozar, do que você entender sobre o amor. É muito mais fácil você ganhar dinheiro da forma mais rápida possível, você gastar da forma mais rápida possível, do que entender sobre o sistema econômico. E como é que ele está a cada dia que passa, conforme vamos vendo, né, o dinheiro não rende mais, caminhando para o colapso, para o controle total. Com a invenção apenas do dinheiro digital, o recolhimento da moeda física. Não, eu só quero ganhar dinheiro e gastar. É muito mais cômodo você fazer o quê? Encher a porra da tua cara de cachaça, de comida de merda, do que entender. Por exemplo, da grande ligação entre o sistema nervoso central e o intestino. Aquilo que você come pode desestabilizar o seu humor,
pode te deprimir, pode te deixar impulsivo, preguiçoso, render menos no trabalho, até mesmo te deixar mais burro. Então, o que acontece? Superficialidade. As pessoas só querem aquilo que vem e vai rápido. E como vem e vai rápido, rapidamente também elas têm que recorrer a esse mesmo prazer. Então fica nisso daí, né? Veio, pegou, gozou, agora eu quero outra, eu quero mais uma vez. Não sai disso daí. E no fim das contas, o que você tem? Você não tem nenhuma conquista verdadeira. Um outro ponto dessa superficialidade é justamente um ambiente de loucura ao qual nós estamos inseridos, em que todo mundo tem opinião sobre tudo. Todo mundo fala sobre tudo, mesmo não sabendo de porra nenhuma. Como as pessoas não têm noção do conhecimento, como é que você saber de alguma coisa é extremamente difícil, trabalhoso, requer um certo esforço, o que acontece? Ela prefere consumir a verdade quando ela liga a televisão. Aí deixa eu pegar um pouquinho de verdade hoje, eu ligo no Jornal Nacional. Que vão falar, porque são outros profissionais que estão inseridos dentro da nossa cultura, que são pessoas tão frívolas quanto ele que está assistindo. O que acontece? Assim como crianças, nós somos totalmente manipulados. Porque ninguém contesta, ninguém vai buscar efetivamente aquilo que está sendo dito. Fica só na base da superficialidade. Aí, assim como as crianças, que têm essa inclinação para poder obedecer e não contestar, os adultos agem da mesma maneira. Aí todo mundo fica manipulado pelas coisas superiores? Não. Por televisão, memezinho de internet, propaganda. Nós nunca fomos tão manipulados pelo marketing e pela propaganda quanto nós estamos sendo agora, cara. Chega sexta-feira, quinta-feira, já começa recorde de ligações do iFood. Porque começa aquelas propagandas infinitas do iFood durante a sexta-feira, né? Tô passando no YouTube ali. Aí pronto, ativa gatilho. Aí vai todo mundo, né, como cobaias pavlovianas, pedir comida, pedir merda o tempo todo. Mas por quê? Porque televisão, propaganda, internet, filmezinho, merda, série, são os únicos alimentos intelectuais do homem moderno, do homem da nossa época. Tudo isso daí se torna uma espécie de chupeta intelectual. É disso que ele alimenta a imaginação dele. Adultos que estão se tornando completamente idiotizados. Pessoas que ainda estão paradas nos anos 2000, lá naquele filme do Velozes e Furiosos, né? Velozes e Furiosos. Todo mundo rebaixando a porra do carro, com a estrada completamente mal pavimentada, num lugar onde existe quebra-mola, fode a porra do carro todo, estoura o carro todinho. A casa dele tá toda no reboco. Passa uma porrada de perrengue. O filho não tem um material que presta, não tem um brinquedo que presta. Mas o carro dele tá com um somzão de 20 mil reais. Pra ele poder ficar lá igual um imbecil, né? Com o som alto lá e babando na camisa. Por quê? Ele foi induzido a isso daí, ele foi manipulado a isso daí. E, bom, a gente não pode ficar sem agir. A gente precisa de meios, né, de ação. E de onde é que a gente tira esses meios de ação? Propaganda, internet, série merda, filme merda. Tudo isso vai manipulando. Você pode perceber, se você ouve um homem massa da estrela, né, um homem mediano, um homem massa mesmo, se você ouve um, você ouve todos. Entra na faculdade federal, você ouve um, você ouve todos. Porque são todos influenciados, são todos manipulados. É a morte da personalidade do individualismo. É a morte total. Essas pessoas, elas acham que estão querendo aquilo naturalmente. Mas elas não fazem aquilo porque elas querem, elas fazem porque é ordenado fazer aquilo dali. Aí fica o quê? Todo mundo refém ali, por exemplo, de um outro ponto, que é consequência da superficialidade. Perdão, pessoal, eu ainda estou morrendo. As pessoas ficam refém da pseudo-erudição. Às vezes nem isso, né? Mas na maioria das vezes, você pega ali o Instagram, vem todo mundo com alguns terminhos, né? O Zé Terminho. Ele começa a falar, não, porque o Estado Democrático de Direito, pronto. Eu já sei tudo.
Eu já sei tudo dessa pessoa só dela ter falado isso daí. Aí vira o Zé Termin pseudo erudição, porque você tem acesso à informação de maneira muito fácil. Só que ninguém aprofunda. Esse pezinho na água rasa é mais do que o suficiente para ele. Então, elas acham, a maioria das pessoas criam o quê? Uma falsa sensação de que essas respostas rápidas, essa grande facilidade de acessibilidade, pode ser a resposta definitiva para problemas extremamente complexos. E vai discordar. A pessoa vai dar um piti, vai dar um xerique. É impossível você conversar com alguém hoje em dia. Porque ela não compreende o primeiro. Não tem critérios sólidos para poder dizer aquilo que é verdade. Não sabe. Então, no fim das contas, ela não está buscando a verdade. Senão ela estaria buscando com profundidade. O que ela está buscando é o quê? É se sentir bem. É ter a sensação de que tem razão. Hedonismo. O primeiro ponto. Fala para uma criança que ela não pode fazer aquilo que ela quer. Fala para uma criança que ela está errada. Fala para um adolescente que ele está errado. O adolescente, ele constrói o mundo todo na cabeça dele, né? Não, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Vou falar com meu pai, ele vai me dar um dinheiro. Chegar lá, pai. Uma parte do plano perfeito dele. O adolescente tem essa prepotência, né? Ele acha que ele é o protagonista do mundo, né? Que Deus fez o cosmos inteiro para ele. E as outras pessoas são NPCs. Né? Mal sabe ele que é o contrário. Aí o pai dele não dá o dinheiro, pô, fudeu. Ele vai virar o demônio, odeia pai, odeia mãe, o mundo é uma merda. Né? Tem aí essa característica, essa ausência, essa carência de falta de proporção das coisas. Então o que acontece? Diante de todo esse cenário de frivolidade, de busca pelo prazer, de baixos valores morais, ou de valores morais completamente relativos, as pessoas não têm a capacidade de perceber que tudo isso está acontecendo e que quanto mais elas aderem a esses comportamentos, mais infelizes elas são. E o problema é que, aderindo a esses comportamentos, ela os adere para poder buscar a felicidade. A gente nunca teve picos tão altos de pessoas depressivas como a gente está tendo. E ainda dizem que vai piorar até 2030. O professor Olavo, ele fala uma coisa muito interessante, né? Ele fala que a inteligência tem uma peculiaridade, né? Que é quanto mais o sujeito perde, menos ele se dá conta de que perdeu. Então, quanto mais burro tu fica, menos tu percebe que tá burro. É mais ou menos o que está acontecendo agora. Esse é o cenário do nosso tempo. O ser humano atual, moderno, ele está angustiado. Ele está angustiado porque ele tem sede de valores sólidos, mas ele quer aderir ao relativismo moral. Ele tem a sede de superar o hedonismo e conquistar coisas grandiosas que requerem sacrifício, mas ainda assim ele recorre o tempo todo ao hedonismo infantil. Ele quer entender profundamente, verdadeiramente as coisas, mas ele adere à superficialidade, aquela coisa do parecer ser ao invés de ser de fato. Aí o que acontece? Todos esses meios que ele deseja, mas rechaça, são justamente os meios de solução para ele poder ser uma pessoa madura, para ele poder ser um ser humano verdadeiro, ser aquilo que ele nasceu para ser, um adulto. Mas não, ele quer ficar preso, ele quer ser a criancinha, quer ser cuidado pro resto da vida. E todo esse cenário no qual ele está inserido atrapalha, porque ele não consegue sair, porque está todo mundo meio que induzindo. É claro que todos nós somos responsáveis pelas nossas próprias decisões. Mas, olha, fica realmente muito difícil você agir de uma maneira madura quando está todo mundo contra você. Porque experimentem ser um pouco maduro, você vê a complicação que vai ser. Você sofre mais, você angustia mais. E a gente tem que estar preparado para isso. Porque ser adulto de verdade ser maduro de verdade é ser o adulto da mesa. É ser o portador de notícias ruins, né? Você pega lá, por exemplo, as criancinhas quando estão brincando. Você chega lá pro teu filho, ó, tem que ir para casa agora, tem colégio. Teu filho vai chorar pra caralho. Mas você tem que ser o portador dessa notícia ruim, porque você tem que ser o adulto da situação. Nós vamos ser aqui, vamos construir a personalidade, a maturidade verdadeira para nos tornarmos o adulto no parquinho. Todas as crianças vão estar se divertindo, mas nós seremos os adultos. E nas próximas aulas, não necessariamente a próxima, mas eu vou falar o porquê que ser adulto é extremamente necessário.
eu vou trabalhar isso de uma maneira mais aprofundada. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, um pouquinho mais curta, mas é porque eu dividi em duas partes, né? Senão ficaria extremamente longo. Então, fique com Deus aí e até a próxima aula.